Amém? Algum tempo atrás, alguns dias atrás, eu preguei sobre Amós, capítulo 4, verso de número 12. Dentro de um outro contexto, de um enfoque um pouco diferente. Mas a segunda parte desse verso diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós 4, 12, a parte B desse verso. Eu vejo na palavra de Deus que há várias advertências aqui nesse texto dos erros de Israel. Israel tinha errado muito. E ali Deus começa a falar de tudo aquilo que eles tinham feito de errado. E quando chega no verso 12, ele fala o seguinte: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Um encontro com Deus. O que nós viemos fazer neste lugar nessa manhã? Qual a minha expectativa? Qual o real motivo de eu estar aqui? Será que eu estou preparado para a expectativa que eu tenho no meu coração? Nós cantamos, nós falamos que amamos Deus, cantamos nessa manhã sobre o avivamento, mas eu estou preparado para isso? Deus teve diversos encontros com homens e mulheres ao longo da história. Na verdade, se nós fôssemos ver cada um desses encontros, provavelmente eu iria terminar esse culto aqui, talvez com 6 pessoas aqui dentro, devido ao tempo que levaríamos para falar de todos esses encontros. Nós iríamos ultrapassar as 12 horas. E você não leve tão a mal, fique tranquilo, permaneça na unção, mas certamente você não poderia ficar aqui depois das 12 horas por causa da sua agenda, por causa do seu compromisso, por causa daquilo que você pré-programou para a sua vida. Às vezes nós não estamos preparados para as surpresas de Deus. Às vezes nós não estamos preparados para aquilo que Deus tem para nós. Nós verdadeiramente vivemos muito a nossa vida para nós, nossa agenda, nosso programa. Há um hino muito antigo que diz, nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Quantos lembram dessa canção? Já sei sua idade, quantos anos você tem de convertido, Vocês sabem disso, Já tem gente que nem levanta a mão, para não se entregar. Mas esse hino falava assim: eu marquei um encontro com Deus. Realmente, quantos verdadeiramente querem um encontro com Deus? Quando Moisés subiu ao monte, o povo de Israel, a pastora falava isso no último domingo, eles não quiseram subir ao monte. Falou: não, Moisés, vai você, escute o que Deus tem e volte e nos conta. Hoje se repete essa história. Se as pessoas sabem que existe um pseudo-profeta em algum lugar, eles querem correr para lá para saber o que Deus tem para falar com eles, porque não andam na presença de Deus. Tem que depender de quem anda na presença de Deus. Quando chegaram para Moisés e falaram: olha, tem um tal lugar aí que, acho que foi para Moisés, me corrija se eu estiver errado, mas que está profetizando. Proíba-os. Ele falou: não, a vontade de Deus era que todos profetizassem. A vontade de Deus é que você tenha um íntimo relacionamento com Ele. A vontade de Deus é que você conheça tanta palavra de Deus quanto os pregadores. Mas não é só tomar o conhecimento dela, é também andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Há muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não vivem de acordo com a palavra de Deus. Querem um avivamento, querem a bênção de Deus, mas não preparam a sua vida para estar num encontro com Deus. Imagina se você tivesse marcar um encontro com Deus nessa manhã, ou nessa tarde, ou essa noite. Qual seria a sua preocupação? Do que você teria que se despir? O que você teria que retirar da sua vida? Como que você se prepararia? Qual seria a sua real preocupação para um encontro com Deus? Horário? Será que você chegaria atrasado? Roupa? Será como que você estaria vestido? Aparência? Perfume? Sei lá, Qual seria a sua preocupação? No ano de 1985, no retiro de carnaval, o ano de 85 foi um ano extremamente importante para mim. Aí a pastora ali já fez assim, já veio ele com as suas histórias. São datas que marcam a gente.
No ano de 85 foi o ano que eu casei com Gisele. E isso aconteceu em julho. Nós iríamos nos casar antes, mas final de fevereiro de 85 houve uma grande enchente na nossa região. E os nossos móveis ficaram todos debaixo d'água. E já contei isso para vocês. Eu comprei um calmante para levar para Gisele, para me encontrar com ela. E ela cria que não tivesse acontecido nada com os nossos móveis. E a única coisa que estava para o lado de fora era o teto, o telhado da casa do meu irmão. E todos os móveis lá dentro. E ali então, eu falei, Gi, você fica tranquilo. Deus vai nos dar tudo de novo. Ele falou, não, Marcos. Como você está dizendo, Deus vai fazer para outros também que não estão nem aí para ele, talvez. Eu quero que Deus faça diferente. Deus fez diferente com a gente. A loja onde nós compramos nossos móveis, recebeu os nossos móveis tudo de volta. Limpou tudo, lixou tudo, desempenou tudo, tornou eles tudo novo, novamente. Nosso móvel, logicamente, a gente comprou na medida que nós tínhamos recursos. E era aqueles imprensados, né? O de quarto, né? Da sala não, o resto dos móveis era tudo em pinho, né? E conforme eu fui pegar as caixas lá, quando eu levantava, ele dobrava e quebrava. Na época eu servia a Deus na igreja de Nova Vida, e o bispo Roberto Macalester, já falecido, nos mandou um duplex em Cerejeira, muito maior do que o nosso, muito mais bonito. A pessoa que foi minha madrinha de casamento nos deu uma cama de cerejeira em palhinha. E era cara, gente. Era cara. A empresa que eu trabalhava liberou uma verba significativa para a gente, para me pagar a perder de vista sem juro. Naquela inflação galopante do Brasil, o juro que rendia do dinheiro aplicado, eu paguei todo o empréstimo, ainda sobrou troco. Nós compramos o restante dos nossos móveis, geladeira e tudo mais. Compramos a melhor geladeira que tinha na loja. Então, aquilo que era para ser uma destruição, se tornou uma benção. Então, o ano de 85 nos marcou profundamente. E foi o ano também onde que nós fomos ordenados a diáconos. Só que na estrutura da igreja, nós tivemos que adiar o nosso casamento. Então, nosso casamento ficou para depois da ordenação. Só que a estrutura da igreja não permitia que solteiros fossem ordenados. Ali eu ouvi da boca daquele homem de Deus uma coisa que me marcou. Ele subiu para o gabinete, o pastor da igreja manteve a nossa ordenação. E quando ele desceu com a minha ficha de Gisélia. E quando ele começou a falar, deu uma boa palavra. E a palavra dele foi sobre os dons e o chamado ministerial. E ali, então, ele pegou a ficha e falou que pela estrutura da igreja nós não poderíamos ser ordenados a diáconos, mas que ele não poderia deixar de ouvir o que o Espírito Santo falava naquela noite, que era ordenar Gisele e Marcos ao diaconato. Então não foram homens que nos escolheram, não era por causa de todo o trabalho que nós exercíamos na igreja, era Deus que tinha marcado o encontro com a gente. Deus tinha verdadeiramente estabelecido aquela data para a gente. E naquela noite nós fomos ordenados a diáconos, ainda solteiros. Ele ainda brincou com a Gisélia, falou, irmã Gisélia, ele era canadense, que bem sotaque. Falou, irmã, segure o Marcos, porque há muitas irmãs querendo entrar no ministério da Nova Vida pelo casamento. Então, segura ele firme, né? Mas por que eu estou falando desse 1985? Eu comecei falando sobre o retiro que aconteceu. E ali, então, havia um monte, que era um monte de oração daquele pastor. Ele era um médico na cidade de Paraíba do Sul. E eu tinha esses dois desafios pela minha frente. Minha ordenação e o meu casamento. E qual era a minha preocupação? Eu, desde que conheci Gisele, fiquei apaixonado por ela. E ainda sou. E ali, então, não era dúvida se eu a amava ou não, mas se era ou não a vontade de Deus naquele momento. E eu subi para aquele monte, no meio do milharal tinha um círculo e só um altarzinho para você se ajoelhar. E eu falei, Deus, fala comigo, Senhor. Será que esse é o tempo realmente de nós casarmos, Deus? É aquela monte de perguntas que vem. Talvez você tenha vivido essa experiência no dia do seu casamento.
E ali então eu comecei a perguntar sobre o ministério. É porque eu sou bonzinho ou tu queres mesmo? E a graça de Deus foi derramada no meio daquele milharal. Eu subi um homem e eu disse outro homem. Apesar que naquela noite houve um incidente que quase eu perdi a minha noiva, né? Minha noiva muito ciumenta. E os jovens foram fazer uma serenata. E ali então o pastor, eu era o líder dos jovens. Marcos, você tem que acompanhá-los. Eu falei, Jesus, e agora eu vou arrumar um problema para mim, né? E arrumei. E eu fiquei lá de longe, né? Mas não deram toda a informação para Gisélia, né? E, gente, imagina enfrentar uma onça. Eu enfrentei uma onça. Mas eu enfrentei uma onça. E uma onça, já vi uma onça com cria? Ela estava pior, né? Então eu falei, estou ferrado, estou frito. E tem outra, não tentava tentar explicar não, que ela não queria ouvir não. Mas não era toda a conversa. Quando ela escutou toda a conversa, tudo mudou, né? Eu estava debaixo de ordem. Mas eu desci daquele monte, gente, com a plena convicção do que Deus queria para a minha vida. Será que você tem coragem de marcar um encontro com Deus? Será que você tem coragem de falar, Deus, eu quero um encontro contigo. Eu quero ouvir da tua boca, Deus. Eu não quero ser convencido somente por circunstâncias. Há muitas pessoas que falam, né? Uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Eu não creio que Deus vai colocar dor na sua vida para que você o conheça. Dor para mim é do inferno. Deus não vai usar as armas do inferno para tentar te convencer. Deus é amor. A pastora ministrava sobre o encontro de Elias com Deus. E tinha lá o trovão, toda aquela barulhada, relâmpago. Mas ele identificou a voz de Deus no silêncio, no sussurro. Deus é um cavaleiro. Deus é elegante. Deus não vai te machucar. Deus não vai fazer com que você possa sofrer para entender que Ele é Senhor. O sofrimento vem porque nós estamos distante dEle. O sofrimento vem porque nós voltamos as costas para Ele. O sofrimento vem por causa do príncipe desse mundo que foi destronado. Hoje Jesus é o rei. Mas Ele continua insistindo. Ele não desiste. Eu conto uma história, uma ilustração, aconteceu numa igreja batista. Uma senhora já bem de idade. Ela só falava bem. E alguns diáconos tentaram aprontar com ela. Falaram, vamos fazer ela falar mal de alguém? E chegaram, combinaram e viraram e falaram assim, minha irmã, o que você acha do diabo? Diz que ela parou, pensou, olhou para ele e falou assim, ele nunca desiste. Ela conseguiu achar uma virtude do diabo. E ele não desiste mesmo, meu irmão. Ele vai tentar te tragar. Ele vai tentar te afastar de Deus. Ele vai tentar transformar os seus dias em dias ruins. Homens que tiveram um encontro com Deus, tem cerca de 6 ou 7 meses atrás, eu falei sobre Ezequiel 14, capítulo 14, verso 14 e o verso 20 com vocês. Né? Deus fala com que Ezequiel 14, verso 14. Deus fala aqui sobre, por 3 vezes, trazer dificuldade, trazer peste, trazer ali diversas coisas. Mas as 3 vezes que ele fala sobre as dificuldades que viriam, ele fala, ainda que estivesse no meio dela, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Um dos textos Deus fala assim, ainda que tivesse a família dele, os filhos dele, porém somente esses 3 homens, seria, no capítulo 14 fala sobre esses 3 homens, Daniel, Jó e Noé. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Diz que ele tinha encontro com Deus. Noé, quando Deus mandou ele construir aquela grande arca, ele teve muita zombaria. E debocharam muito dele, escarneceram muito dele. Porque ele obedecia a Deus. Eu tenho certeza que vocês enfrentam esse tipo de coisa. Por causa da sua fé,
por causa de você dar dízimo, por causa de você vir 2, 3 vezes na igreja, as pessoas zombam de você. Exagero. Esse é o papel do mundo, esse é o papel do diabo. Daniel disse que orava 3 vezes ao dia. 3 vezes, mas é muito. A pastora tem vindo com as mulheres para cá às 5:30 da manhã. Essa semana saiu Elaine e a Josiane, lá de Loa, para vir estar aqui às 5:30. Fala que eu não estou não, pastor. Atende logo, pastor. Aí acaba te acordando, né, pastora? Diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Às vezes a pessoa vinha numa quarta-feira, eu já participo de muita reunião. Algumas pessoas falaram assim, pastor, a gente precisa de uma vigília. Eu vou acreditar que a gente precisa de muita coisa o dia que a gente estiver transbordando na quarta-feira. Aí eu vou crer que a gente precisa de mais reuniões. Jó adorou a Deus, tanto nos momentos bons quanto nos ruins. Ele foi até o fim, acreditando em Deus. Jacó teve um encontro com Deus. E é o capítulo 32, do verso 22 ao 30, que fala sobre isso. E ali ele lutou com o anjo de Deus, lutou com o próprio Deus. E Deus vira e fala, Jacó, você não se chamará mais Jacó, mas Israel. Porque como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó pergunta a ele, né? Me peço saber o teu nome. Deus vira e fala, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar Peniel, casa do Senhor. Sabe por quê? Ele diz, tenho visto Deus face a face. Aquilo transformou a vida de Jacó. Amados, quando nós temos um encontro com Deus, nossa vida é mudada. Você vem num culto, domingo, acho que ninguém queria que o culto acabasse. Se nós poderíamos dizer que de um culto perfeito, foi o que aconteceu aqui no último domingo. Nós saímos aqui abençoados. A gente realmente não queria que aquele culto acabasse. Agora, o quanto que aquele culto transformou a nossa vida com tamanha presença de Deus. Às vezes, quando termina o domingo, nós voltamos para as nossas mesmas coisas. Para os nossos mesmos erros, para o nosso egoísmo. Para a nossa vida independente de Deus. Para a nossa vida natural. E por não dizer carnal. O encontro com Deus muda. Mas como é que muda? Nós passamos a ter um relacionamento íntimo com o Pai. Isso é um encontro. Dizer que nós encontramos Deus e não ter uma mudança de vida. Quando eu estava falando para vocês, não estou me colocando numa posição de superioridade, não. Mas quando eu disse daquele milharal, eu era um outro coração. Deus quer mudar a sua vida. Quando um homem ou uma mulher tem um encontro com Deus, ele prioriza a palavra de Deus. Um outro homem que também teve um encontro com Deus é Moisés. A Bíblia nos ensina que Moisés falava com Deus como um amigo. E que Deus ouvia e atendia suas petições. Certa vez ali, Deus falou, olha, eu vou destruir o povo. Moisés falou, não, Senhor, então faz o seguinte, risca o meu nome no livro da vida. Não faça perecer esse povo. E diz que mudou, Deus mudou o coração. Gente, o Senhor fala. Aí Moisés, muito esperto, né? Ele vira assim, já que nós temos esse tititi aqui, esse tatatá, somos assim, me mostra a tua glória. Gente, um homem que queria ver Deus mais perto, mais íntimo. Como está o nosso coração com relação a isso? Temos nome de crente, falamos em línguas. A gente vem à igreja.
Mas o quanto que esse encontro com Deus tem transformado a nossa vida. Diz que durante 40 dias Moisés esteve com o Senhor naquele monte. Diz que quando ele desceu, a sua face resplandecia, que até mesmo o seu irmão e os filhos de Israel, eles ficaram assustados e não queriam chegar próximo de Moisés. Isaías capítulo 6, nós encontramos a descrição desse profeta, a visão da sala do trono. Imagina que visão ali ele não estava tendo. Diz que ele viu o Senhor assentado no seu trono. E a única coisa que ele falava, ali os serafins enchiam aquele lugar falando, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quantas vezes a nossa visão é uma visão carnal, natural, humana, daqui de baixo, e a gente não consegue ver o que Deus está fazendo. Pastora falou sobre isso. Acho que tudo que eu vou falar aqui, ela falou no domingo passado. A gente deve estar assim, então para que você está falando de novo? Eu estou recordando aquilo que ela falou, para que você nunca mais esqueça a palavra que ela pregou. Faz de conta que é isso, né, gente? Mas ali ele estava, querido, olhando aquilo, eles cantando, adorando a Deus. Naquele ambiente da presença de Deus, Isaías se dá conta do mundo que ele vivia e de quem ele era. A presença de Deus nos mostra quem nós somos. E muitas das vezes nós não queremos ver. Isaías 6,5, ele só fala o seguinte: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo que tem impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei da Glória. Um dos serafins sai do trono lá, traz uma brasa viva e toca, e fala, estão perdoados da parte de Deus os seus pecados. Deus quer tocar nos nossos lábios. Ah, escapuliu. Não, não escapuliu não. A boca fala do que o coração está cheio. Creio que você entendeu o trocadilho. Quantas vezes nós estamos com uma linguagem mundana para agradar as pessoas que estão à nossa volta? Ao invés de nós trazermos as pessoas para o nível que Deus nos coloca, nós começamos a descer para o nível das pessoas para ser aceito pelas pessoas. Eu não consigo imaginar um Deus que desce ao nível do mundo. Não, Deus quer que a igreja suba para o nível dele, querido. Nós precisamos de um encontro na sala do trono e ter os nossos lábios tocados por uma brasa viva, querido, para mudar a maneira de falarmos. Elias, como eu já falei lá no monte Horebe, ele ouviu a palavra. Ele tinha se escondido. Deus chega para ele e fala assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Eu creio que essa forma não foi feita de uma forma agressiva, mas de uma forma gentil, que aquilo realmente foi o suficiente para que ele abrisse todo o coração. Ele se julgava que somente ele, 1 Reis 19, se você quiser anotar, do verso 9 até o verso 10. E falou, olha, só ficou eu. Todos os seus profetas foram mortos. Ninguém mais está buscando a tua face. As palavras de Elias começam a mostrar o que muitos de nós temos dentro do nosso coração. Elias achava que o trabalho dele tinha sido em vão. Elias achava que aquilo que ele fez não houve valor algum. Quantas vezes passamos por isso? Quantas vezes esforçamos, investimos, falamos, parece que nós estamos pregando por uma parede. Como que a palavra bate e volta para a gente fica assim desesperado. Senhor, quem creu naquilo que falamos? Eu gosto da palavra quando ali é profetizado, creia nos seus profetas e prosperareis. As pessoas preferem crer em qualquer mentira do inferno do que crer nos homens que homens de Deus estão falando. É isso, eu estou querendo falar isso mesmo que você entendeu. Exatamente o que você entendeu que eu estou falando. Elias disse, só eu fiquei. Ele tinha achado que ele era o único homem em Israel que ainda servia a Deus.
E terceiro, Elias estava com medo. Muitos dos seus amigos profetas já tinham sido mortos. E ele tinha absoluta certeza que ele seria o próximo. E ele estava com medo. Não deve ter sido muito fácil para Elias ter admitido os seus fracassos, seus erros. Aqui está a nossa grande dificuldade. Nós vivemos de aparência, principalmente o brasileiro. Você pode sair daqui, da simplicidade que você aprendeu a viver aqui, vai num shopping no Brasil. Você vai de sandália havaiana no pé ou whatever. Mas eles não. Sapatinho e salto, aparência é tudo. Nós não queremos, muitas das vezes, expor aquilo que nós somos e como somos. Vivemos uma mentira e temos medo de falar quem somos. Aí vivemos escondido. E numa igreja onde que o Espírito Santo vai falar o que você é, Deus me livre. Não quero um ambiente desse, não. Isso aconteceu comigo. A pessoa que me levou à igreja, eu quebrei o pau para ela, porque ela tinha contado a minha vida para o pastor. Eu não sabia que de uma forma muito amorosa, Deus estava falando coisas que eu vivia. E ali, Elias abre o coração com Deus em oração. E eu acho que isso é exemplo para nós, homens e mulheres de Deus. Se eu fosse falar de todos os exemplos de encontros com Deus, teria aqui pelo menos, eu contei 35 exemplos claros de homens e mulheres na Bíblia que tiveram um encontro com Deus. João, o evangelista, Evangelho de João, escreveu 4 cartas. Quantos lemos os 4 livros que ele escreveu? Então não é 4. Então são 5. Todo mundo ficou quieto, né? Acreditando que é 4, né? João, ele teve uma experiência incrível de arrebatamento. Ele foi levado, sempre aprontando, né, pastor? Ele foi levado para a ilha de Patmos por causa do evangelho. Imagina o cara pregando, fazendo o que é bom, fazendo o que é certo, foi preso. Às vezes por muito menos, quando nós somos desqualificados, quando nós somos perseguidos, nós reclamamos. Ele era porque ele estava pregando o evangelho. E ali então ele escreve as 7 igrejas da Ásia. 7 cartas, 7 situações. Qual foi a intenção de Deus com aquele encontro com João? Nos deixar pontos para que a gente possa refletir e saber como que eu me encontro com relação a esses 7 pontos. Claramente nós vemos que o Espírito Santo se esforçou para acordar a igreja, acordar aqueles que dormem. O mesmo contexto, Judas escreve, verso 3, amado, quando eu dei toda a diligência de escrever-vos da salvação comum, era necessário que eu escrevesse para você e exortasse você a lutar com firmeza por a fé que uma vez foi entregue aos santos. É que Deus está fazendo aqui com João. Jesus aqui, ele fala da igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 4. Tinha deixado o primeiro amor. Tinha trocado. E Deus fala, volta. Jesus está falando, volta. Ele repreende a igreja de Esmirna. Alguns seus membros ali, eles toleravam os crentes que tinham caído da fé. Fica mais fácil para traduzir do que o termo exato. Entre eles, alguns instrumentos de Satanás. Igreja de Pérgamo, porque alguns de seus membros, eles mantinham a doutrina de Balaão. Era contratar para fazer o trabalho religioso e ganhar recursos pessoais. Eles manteve ali a falsa doutrina dos nicolaítas. Hoje nós vemos isso nas igrejas. Dinheiro, 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 dinheiro. Ele repreendeu a igreja de Tiatira, porque alguns ouviam e toleravam a falsa pregação. Como existem pessoas que gostam de falsa pregação? Principalmente se a palavra profética ilustra o seu ego. Isso é adultério espiritual, querido.
E eles tinham até mesmo adultério físico também. Jesus declara à igreja de Sardes: tu tem um nome que vive, mas está morto. Eles estavam desprovidos de vida e poder espiritual. E ele ainda exorta: vigia, fortalece naquelas coisas que permanecem. Cristo recomendou aos membros da igreja de Filadélfia o seu amor, realmente fez elogio a eles, mas advertiu a eles se cuidarem e aguentar firme, para ninguém tomar a sua coroa. Isso implica em você realmente estar forte, porque vai haver aqueles que vão tentar te derrubar da fé, querido. Cristo convoca os membros da igreja de Laodiceia a se arrependerem. Olha que encontro maravilhoso, que nos deixa tantas preciosidades. Diz que eles pensaram que não precisavam de mais nada. Talvez tenhamos nesse pequeno rumo aqui pessoas que acham que não precisam de nada. Vir à igreja é um enfado. Eles tinham uma atitude morna, neutra, comprometedora, acomodadora. Diz que ele iria vomitar essa igreja. Já viu quando você precisa vomitar, o que você toma? Água morna. Mais uma vez nós precisamos nos perguntar: será que alguma dessas advertências é aplicável a mim pessoalmente? Quando eu olho essas exortações, Deus só tem uma expectativa, querido: a que você possa superar as suas limitações, a que você possa buscar de forma realmente de coração, para que você possa entender todo o caminho de Deus. Algumas pessoas são membros de igrejas apenas com nome, mas não estão interessados em mudança. Ah, quando tem um louvor como esse aqui, meu Deus do céu, fala até em língua estranha. Mas aonde que está a mudança no falar? Aonde que está a mudança no coração? Continuamos sendo os mesmos carnais. Continuamos dando vazão às nossas emoções, aos nossos pecados. A expectativa de Deus é para a gente superar, para a gente crescer. Há muitos que estão satisfeitos com as coisas que estão vivendo e não conseguem ver por que mudar. É a palavra de Deus, querido, que nos traz justiça de Deus. É a palavra de Deus, a presença de Deus que faz como Isaías: ai de mim, eu sou um pecador. Naquele carnaval de 85, no alto daquele milharal, eu me senti como o resto. Eu pude entender a graça salvadora de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Não é somente para dias de ceia que nós devemos usar essa exortação. Quando Paulo fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Se eu começar a examinar a minha vida em contraste com a palavra de Deus, eu não vou precisar que ninguém me julgue, porque a própria palavra vai me julgar e me transformar. Mas aonde que nós queremos ter um encontro real com Deus? Aonde que nós queremos ter tempo para estar na presença de Deus? Minha vida é busy. Eu prefiro ganhar alguns dólares do que estar na presença de Deus. É, pastor, eu tenho conta para pagar. Lógico que eu sei que você tem conta para pagar. Eu também tenho. Por isso eu trabalho. Você olha a minha mão, está cheia de calinho aqui. Ó. Eu amo trabalhar. Não tem nenhum complaint. Minha boss está aqui na minha frente. E o outro boss que eu tenho de vez em quando está lá no microfone. E tem um aqui sentado. Eu trabalho com alegria, com satisfação. Eu faço para a glória de Deus. Eu desafio, eu tento me superar. Eu tento fazer melhor do que eu sei. Ah, meu amado, eu quero que nesse momento, nessa palavra, você lembra dos dias bons que você viveu. Quando você recebeu o perdão de Deus. Quando você estava naquela situação complicada, que você não tinha saída, você não sabia para onde ia. E você viu Deus vindo, reconciliar seu casamento, reconciliar seu trabalho, abrir portas. Você estava tão desesperado para pagar aquela conta, não sabia como fazer. Agora mesmo veio o suprimento. Você pode saudar os seus compromissos. Você faz assim:
Ufa, Deus é bom. Mas Deus é melhor do que tudo isso que nós estamos imaginando, querido. Lembra de dias que você veio à igreja esperando grandes coisas, sermões inspirados, palavra, amizade, relacionamento, satisfação espiritual. Quantas vezes nós estamos virando as costas para tudo isso, querido? Às vezes nós temos mais desculpas. Por que nós não podemos servir ao Senhor? Qual é a tua melhor desculpa para os últimos dias, para você não ter estado na igreja, na presença de Deus? Será que Cristo aceita essa desculpa? A palavra de Deus diz que nesse tempo Deus não está chamando muitos sábios, nem poderosos, nem nobres nesse momento. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Mas Ele também não quer, Ele não espera que a gente permaneça na condição de um fracassado, de um miserável. Mas Ele fala, capítulo 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Mas cresça em graça no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Essa é a expectativa de Deus. Que eu cresça, que eu me transforme. Então nós precisamos de um encontro, de um avivamento, que realmente restaure a alegria, que nos dê visão de vitória, uma sensação de superação. É como Apocalipse, capítulo 21, 7 fala. Coloca aí para mim, Asaf. Esse verso eu não anotei aqui. Aquele que vencer, lê comigo, herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Essa é a vontade de Deus, querido. Esse é o projeto real de Deus. A gente só quer um Deus que supra as nossas necessidades. Nós queremos Deus que venha interferir quando a gente arruma problema. Muitos cristãos derrotados hoje, querido, eles nunca mais se levantarão, porque não têm coragem de um encontro com Deus. Muitos cristãos desencorajados hoje, eles se revoltam e vivem numa autopiedade. Muitos cristãos rebeldes voltaram para os seus velhos caminhos e hábitos na vida. Muitos cristãos deprimidos, que não deixam o passado permanecer no passado. Não sabem o valor do perdão. Não sabem o valor da graça. Eu não posso mudar o meu passado. Mas nós podemos ir em frente no nosso presente para um futuro glorioso. O verso que me alicerça os meus pés, Filipenses capítulo 3, verso 13 ao 14. Paulo sabia muito bem o que era isso. E ele deixa essa pérola para a gente, para fazer parte do nosso dia a dia. É Filipenses 3, 13, 14. Olha o que diz. É para você esse verso. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ah, por que eu não quero encontrar com Deus? Porque para encontrar com Deus eu preciso de um coração puro. Eu preciso de um coração dedicado. Eu preciso de um coração disposto. Sabendo muito bem que as recompensas estão na nossa frente, querido. Nós precisamos acordar todas as manhãs, sentindo como que nós tivéssemos acabado de ganhar o maior prêmio. A nossa recompensa no futuro será muito maior do que qualquer prêmio já dado. O que Deus tem preparado para a gente é muito maior. Agora você quer continuar vivendo sua vida egoísta? Sua vida religiosa? Eu te desafio nessa manhã, querido, a você decidir ter um encontro com Deus. Não tem a mínima necessidade de você se sentir derrotado ou desencorajado. Nesse tempo não há espaço para cristãos cansados, queridos. Velhos, desgastados. Diz que o Senhor renova as nossas forças a cada dia. Se eu estou aqui pregando para vocês, é por causa disso que eu acredito. Não é porque eu sou melhor do que vocês, não. É simplesmente por causa da palavra que eu creio no meu coração.
A alegria do Senhor é a nossa força, querido. Então nós precisamos de um encontro com Deus que vai nos dar canção de felicidade, que vai colocar nos nossos corações porque que nós sabemos quem nós somos e para onde nós estamos indo. É isso que me fortalece, é isso que me transforma. Amós declara: prepara-te, Israel, para te encontrar com teu Deus. Prepara a igreja. Nós devemos enfrentar essas realidades espirituais, querido. Examinar a nós mesmos, provar a nossa fé. Eu não tenho fé para que vocês vejam, não. Eu tenho fé para que eu vença. Eu tenho fé para aplicar na minha vida. Eu não estou preocupado com o que os outros pensam de mim. Eu estou preocupado com aquilo que eu sei de mim. Então, nós precisamos nos ver como nós somos. Você precisa se ver como você é. Será que nessa manhã você precisa da graça de Deus? Você precisa de mudança? Será que você realmente está arrependido? Seja honesto com você mesmo. Não viva de aparência para os outros, não. Eu lhe digo, querido, a palavra de Deus, Jesus falando, Lucas, capítulo 1, acho que é verso 35. Se não, acho que é João falando. Agora a gente nem sei para quem falou. Eu lhe digo, mas se não se arrepender, você vai perecer, querido. Precisamos reconhecer Deus e parar de brincar de igreja, querido. Oh, quão grande é a tua bondade, Senhor, que guardaste para que os que te temem, o qual operaste para aqueles em quem em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Salmo 31, 19. Nós precisamos, querido, se arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos de uma reconstrução pessoal. Isso significa o quê? Indivíduos que realmente estão conectados, diretos com Deus. Reconstrução familiar. Significa famílias que voltam para o lugar que elas precisam estar. Estar com Deus. Isso significa fazer o trabalho que Deus ordenou, querido. A pastora Regina falou, e é certo, há milhões, bilhões que precisam ser ensinados, querido. E precisam ser ensinados com aquilo que você conhece já. Eles não conhecem o que você conhece. Às vezes os chamados, os crentes, eles estão complacentes, querido, autossatisfeitos. Ah, se eu estou bem, está tudo bem. Não, eu quero ver o mundo e a glória de Deus enchendo toda a terra, querido. Como é que eu posso levar outros à verdade quando eu vivo a verdade? Sabe por que o evangelismo é fraco hoje nos nossos dias? Porque você não vive a verdade que você diz. Você não é referencial. Você não é modelo. Você não pode dizer como Paulo, olhem para mim. Nós nos temos medo de mostrar para as pessoas quem nós somos. Nós temos medo de tanta coisa, gente. Nós temos medo de pregar a palavra. Nós temos medo do qual vai ser o meu futuro. Temos medo do que vai acontecer. Temos medo até do diabo. Não conseguimos entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Jesus, Lucas 18, 8, ele fala assim: no entanto, quando o homem do filho vier, achará fé na terra. Vai encontrar esse cara que te prega aqui pregando e com essa ousadia que eu estou falando hoje? Será que quando ele voltar ele vai encontrar gente cheio de fé? É o que ele pergunta nessa manhã, querido. Quando eu voltar, será que eu vou continuar encontrando você com relacionamento comigo? Ou você vai estar cheio de desculpa, culpando a igreja, culpando os pastores, culpando sua esposa, culpando seu esposo, culpando até os seus filhos? Ah, meus filhos, não dá tempo de eu buscar a Deus, pastor. Eu tenho certeza que você tem uma desculpa pronta para manter a sua aparência. Nessa manhã, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele vai fazer. Amém? Fica de pé, por favor.